Boa noite, irmãos. Graça, paz, amor e misericórdia vos sejam multiplicados da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Hoje, mais uma quarta-feira, ainda impossibilitados de estarmos juntos no templo, queremos transmitir aos irmãos o nosso estudo da Palavra do Senhor. E nós vamos iniciar, portanto, esse momento devocional, lendo a Palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é uma dádiva graciosa de Deus a cada um de nós. Mas não só a salvação, também o cuidado e a companhia do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 42 do nosso Cenário Novo Cântico, que tem como título O Grande Amor de Deus. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Na verdade, Deus demonstrou seu grande amor para conosco ao enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que foi à cruz em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti,
gratos pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos no decorrer do dia, gratos por aquilo que pudemos realizar, gratos pela Tua companhia conosco, gratos, ó Deus, porque as Tuas misericórdias têm se renovado para conosco durante a nossa caminhada. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Te louvar, Te agradecer pela Tua igreja e suplicamos agora o auxílio, a orientação do Teu Espírito, para que, ao olharmos para a Tua palavra, sejamos capazes de dela extrair aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nesta noite. Pedimos bênçãos especiais para os membros da Tua igreja, para as famílias da Tua igreja, que o Senhor continue guardando, protegendo, livrando das enfermidades, especialmente dessa pandemia, e que os Teus filhos continuem com os seus corações sempre gratos diante de Ti. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e livra-nos, ó Deus, desta contaminação. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor e faremos isto na carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, versículos de 11 a 15, porque queremos pensar com os irmãos por alguns instantes sobre os benefícios da graça de Deus. E esse texto, então, de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, nos dizem assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desta parte da sua preciosa palavra. Como dissemos, irmãos, a nossa reflexão tem como título os benefícios da graça de Deus. Os benefícios da graça de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós não temos qualquer dificuldade em verificar que nesta parte das Escrituras o apóstolo faz o levantamento de uma série de bênçãos que nós alcançamos da parte do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre a graça de Deus e os seus benefícios com base no texto que há pouco vos lemos. Faremos isso levantando algumas perguntas que nos ajudam a entender melhor as verdades contidas no texto. E a primeira pergunta é: o que é graça? O que é graça? Nós estamos acostumados a ouvir e já compreendemos que graça é favor imerecido. Favor é algo que se faz a outrem, em benefício de outrem, sem considerar se o outro merece ou não. Então, isso é graça. É algo que fazemos por outros sem que estes outros mereçam. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós não merecíamos nada, mas Deus graciosamente resolveu presentear-nos com
a bênção do perdão dos nossos pecados e da salvação em Cristo Jesus. O texto, irmãos, diz que a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Pois bem, manifestar é aparecer, é tornar visível. Então, Deus é gracioso, mas esta graça se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio ao mundo. Então a graça apareceu, se tornou visível na pessoa de Cristo Jesus. Segunda pergunta: como a graça se tornou visível? Como a graça de Deus se manifestou? Como a graça se revelou? E aí nós precisamos olhar para o versículo 13 e o final do versículo 14, ou melhor, final do versículo 13 e versículo 14. E aqui a palavra de Deus diz assim: depois de falar que a graça se manifestou, ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Então, até aqui, vejam que o final do versículo 3 fala a respeito do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E no início do versículo 14, ele diz que esse Cristo Jesus, a si mesmo se deu por nós. Então, a graça de Deus, ela se tornou visível, ela se revelou, ela se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. Terceira pergunta: a quem a graça de Deus se manifestou? A quem a graça se revelou? A quem a graça se tornou visível? E agora vamos olhar para o versículo 11, porque lá diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou a quem? O texto diz: a todos os homens. A graça de Deus se tornou visível aos homens, a nós, aos homens do tempo de Cristo e também a nós, é claro, de maneira diferente. Mas a graça, ela se manifesta ao homem, ela se manifesta a cada um de nós. Ela se manifestou a mim, ela se manifestou a você, e ela se torna visível, ela está à disposição de todos aqueles que desejarem ver essa graça de Deus. Quarta pergunta: com que propósito a graça de Deus se tornou visível ou se manifestou? Com que propósito? E aqui o texto nos mostra vários propósitos. O primeiro deles, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, e diz o texto que ela se manifestou salvadora. Então, o primeiro propósito da graça revelada aqui, ou mencionado por Paulo, é salvar, é graça salvadora. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Nós encontramos esta afirmação em Lucas 19, 10. Então, a graça de Deus, ela se manifestou para salvar, salvar da morte, salvar da condenação, salvar do inferno, salvar de uma eternidade separada de Deus. Mas a graça se manifestou também
com o propósito de remir, não é, os homens. Diz o texto aqui que a graça de Deus, ela também se manifestou, lá no verso 14, não é, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Então, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afastava, que nos separava de Deus, a graça se manifestou para nos remir. Não há iniquidade, não há pecado, não há transgressão que Deus não possa perdoar em Cristo Jesus, desde que esta transgressão, este pecado, esta iniquidade seja confessada, não é? E se busque o perdão de Deus. Mas, em terceiro lugar, a graça de Deus se manifestou salvadora com o propósito de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, não é? Então, a graça se manifestou, se tornou visível com o propósito de purificar para o Senhor Jesus Cristo um povo. Então, este é um dos propósitos da graça de Deus, que também está aí no versículo 14, não é? Quando diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Não é? Nós estávamos manchados, sujos pelo pecado, mas a graça de Deus, ao se manifestar, ela nos purifica, ela nos torna santos, não é? Ela nos torna em condições de estarmos diante do Senhor e de desfrutarmos da comunhão do Senhor. E é interessante que aqui, no verso 14, o texto diz que essa purificação, não é para preparar um povo que seja exclusivamente de Deus. E eu abro um parênteses aqui para dizer que você que foi salvo, você que foi remido, você que foi purificado, você não pode servir a dois senhores, não é? Você foi incluído na família da fé, você foi feito filho de Deus e você é propriedade exclusiva do Senhor. Então você não pode estar com um pé no mundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não pode servir a Deus na igreja e servir ao mundo, e servir a carne em outras circunstâncias. Você precisa lembrar que você é propriedade, que você é povo exclusivo de Deus. Ainda um outro parênteses, o texto diz que Deus em Cristo purificou para si mesmo um povo, né, para ser exclusivamente seu, e que esse povo precisa ser zeloso, e que esse povo precisa ser de boas obras. Né? Então, a vida cristã precisa ser vivida com zelo, com esmero, com dedicação, com pureza. Né? E a vida cristã precisa revelar, através das nossas ações, que de fato nós somos um povo de Deus e que de fato nós somos zelosos para com as instruções do Senhor, para com a obra do Senhor. Mas ainda há um quarto propósito mencionado aqui nesse texto, não é? Lá no versículo 12, depois de dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ele prossegue dizendo assim: educando-nos. Então a graça, ela tem o propósito de educar, de ensinar, de instruir, de discipular. E todo este conjunto, não é, de ações resumidas aqui na palavra educar, não é, tem também os seus propósitos. Deus não nos educa ou não nos ensina, não nos instrui através da sua palavra, não nos discipula simplesmente por educar.
né? E aí nós temos aqui a quinta pergunta. E a quinta pergunta é esta: educar, ensinar, instruir, discipular, para quê? Qual é o propósito de Deus nos educar, de Deus nos ensinar, nos instruir? E a sequência, então, aqui do nosso estudo diz: primeiro, para renegar a impiedade. Então, Deus nos educa através da sua palavra e pela ação do Espírito Santo para que nós reneguemos a impiedade e as paixões mundanas, né? Há muita gente na igreja que ainda não renegou a impiedade, que vive como os ímpios, né? Que vivem ainda atrelado ou escravizado às paixões mundanas, que fazem separação entre a vida cristã e a vida secular. Uma coisa é a minha religiosidade, a minha vida cristã, outra coisa é a minha vida lá fora, os meus negócios, as minhas ações, não é? São pessoas que ainda não aprenderam a renegar ou a negar ou a trabalhar firmemente para excluir da sua vida a impiedade, não é? Pessoas que ainda estão caminhando como se fossem, não é, pessoas dominadas pelo pecado, não é? Pessoas ímpias. Ainda não caminham 100% como pessoas justas, não é? Ainda atreladas às paixões mundanas, não é? Mas, em segundo lugar, Deus nos educa através da sua palavra, através da sua igreja, através da ação do Espírito Santo, para vivermos no presente século ou na nossa vida, no nosso período, na nossa passagem aqui por esse mundo, não é? Nós somos educados pelo Senhor para vivermos de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Vejam que nós acabamos de falar sobre a impiedade, e há muita gente vivendo impiamente, que é exatamente o oposto da piedade, não é? E Deus aqui, então, Paulo diz que o Senhor Deus nos educa para nós vivermos de maneira sensata, né? Então, fé e razão caminham juntas, né? De maneira justa, ou como pessoas que foram justificadas e que por isso agem justamente, são promotores da justiça, e também de maneira piedosa, né? De maneira pia, de maneira íntegra, de maneira reta diante do Senhor, né? Evitando as transgressões, evitando o pecado. Mas verificamos também que o Senhor nos educa, nos instrui, para que nós aguardemos a volta do Senhor. Versículo 13 aqui do nosso texto diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia está aí para nos ensinar, para nos educar, para nos discipular, não é? Para que nós tenhamos consciência de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e que nós precisamos estar devidamente preparados para o dia da sua volta, que não sabemos qual será, mas sabemos que o Senhor voltará. Então, Ele nos ensina, ou Ele nos instrui, Ele nos educa para renegar a impiedade e as paixões mundanas, para viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, e para aguardarmos, para estarmos preparados e aguardarmos a volta do Senhor Jesus Cristo.
E o fato é que Jesus Cristo virá. E os sinais nos indicam que essa volta não está longe, né? Quando nós olhamos para os sinais deixados pelo Senhor e para os acontecimentos do mundo nos nossos dias, nós percebemos que as coisas estão se cumprindo, não é? Que as palavras de Jesus vão se cumprindo. Isso é evidência da proximidade da sua volta e nós precisamos estar preparados e aguardar firmemente, com a convicção de que quando a glória se manifestar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Concluindo, eu gostaria que você olhasse para o versículo 15, porque o versículo 15, na sua parte inicial, nos diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Então, dize estas coisas, ou seja, divulgue estas coisas, preguem estas coisas, tornem estas verdades, não é, conhecidas de outras pessoas. Não guarde-as, ao aprendê-las, não guarde-as exclusivamente para você. A recomendação de Paulo a Tito é assim: olha, fale estas coisas, ensine essas verdades. Não deixe o povo na ignorância, anuncie. E eu abro mais um parênteses: não deixa esse trabalho apenas por conta dos pastores ou dos presbíteros. Essa é uma atribuição de todos nós. Todos nós precisamos aprender estas coisas e ensiná-las e transmitir a outras pessoas. Paulo ainda diz aqui, exorta. Então, Paulo diz a Tito: olha, você ensine estas coisas, você exorte a igreja a respeito destas coisas, para que ela esteja consciente e convicta de que é assim que se deve viver. E ainda ele diz: e repreende também com toda a autoridade. Repreender aqueles que não estão vivendo de conformidade com estas instruções. Aqueles que, embora alcançados pela graça, não estão vivendo a vida cristã de maneira a agradar ao Senhor, não estão vivendo a carreira cristã, a vida cristã, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós continuemos, irmãos, a refletir sobre estas coisas, não é? E que possamos aprender mais e mais do Senhor, ensinar a outras pessoas, exortar outros para que atentem para estas verdades e que possamos também, não é, repreender aqueles que não estão vivendo de maneira digna diante do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele continue falando aos nossos corações, e nós vamos encerrar o nosso estudo desta noite cantando o hino de número 47, Louvor e Glória é o título do hino. Depois estaremos orando e após a oração eu vou desafiar você a cantar de novo, não é? O nosso corinho, A Tua Presença, Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz.
que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Convidar o meu irmão Felipe para vir aqui fazer a oração final, né? E após esta oração, nós vamos cantar o cântico A Tua Presença, Senhor. Ó Pai, mais uma vez na Tua presença, nós agradecemos a Ti por essas palavras, por esses ensinamentos, Pai, que nós possamos, então, nos lembrar dessa responsabilidade, ó Pai, de ensinar, de aprender, de levar a Tua palavra a outras pessoas, Senhor. Senhor, te peço que o Senhor guarde cada um que está aí nas suas casas, Deus, que participa deste culto, aqueles que também não estão participando, Senhor, seja com a Tua igreja, Senhor, que neste momento precisa de Ti, que precisa da Tua mão de consolo, de carinho, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor tocou os nossos corações, ó Pai. Obrigado, Pai, por cada um que tem nos auxiliado nessa caminhada, Pai, aos nossos pastores, presbíteros, mas que nós possamos entender, Senhor, que a responsabilidade de levar a Tua palavra também é nossa. Ó Pai, em nome de Jesus que eu te agradeço, ó Pai, pelas muitas bênçãos já recebidas através dessa igreja, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Vamos lá então ao desafio. A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. É que me faz descansar. Que Deus abençoe. Vamos continuar orando para que em breve estejamos reunidos juntos e misturados aqui na igreja.